Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso Papo Astral, onde eu trago algumas perguntas que eu recebo no meu Instagram e também aqui no YouTube para a gente bater um papo sobre elas. Lembrando que eu também não sei tudo, não sou dona da verdade e o que eu trago aqui espero que sirva para você como reflexão ou como uma semente de abertura para você buscar além daqui. Então vamos lá para a primeira pergunta que eu separei, que é a seguinte: quem nos recebe no plano astral, parentes ou mentor? Já vou ler a segunda também, porque eu acho que tem tudo a ver uma com a outra. É verdade que encontramos nossos entes queridos após a morte? Então veja bem, me perguntaram se quem nos recebe no plano astral após a morte é um mentor ou um parente, e se encontramos os nossos entes queridos após a morte. Acredito que a gente precisa compreender de verdade o que significa a imortalidade da alma. Não adianta ter apenas o discurso: eu acredito em reencarnação, eu acredito na vida após a morte. Se acreditasse na reencarnação, não ficaria preocupado se após a morte você vai encontrar os seus parentes aqui dessa vida. Você entenderia que as nossas relações aqui nessa vida, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso marido, nossos filhos, são papéis que almas exercem nesta vida aqui. E a gente precisa aproveitar enquanto a gente está nessa experiência. Mas numa próxima reencarnação, pode ser que a sua mãe venha a ser o seu filho. E isso é a imortalidade da alma, isso é o ciclo de renascimentos. Por que a gente sofre? Porque a gente se apega aos papéis de uma só vida. Aí tá, a gente acredita que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Só que aí a gente fica esperando encontrar no plano astral nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Sendo que esses papéis só fazem sentido aqui na nossa vida física. Agora, outro ponto. Quem nos recebe após a morte? Um mentor ou um parente? Você já parou para pensar que o seu mentor, a sua mentora, é a sua mãe de uma vida passada, é o seu pai de uma vida passada, é um filho seu de uma vida passada? Quem mais teria interesse em acompanhar a sua encarnação do que um familiar que te ama muito, do que um amigo que te ama muito, do que um espírito que você já conviveu inúmeras vidas e te ama muito? Você já parou para pensar? As pessoas imaginam assim: um mentor espiritual é um ser extraterrestre de outro planeta, super iluminado. Os mentores são almas amigas, nossas, conhecidas, próximas. Então, após a morte, você pode se encontrar com parentes que você conviveu aqui nesta vida? Sim, se eles estiverem ainda pela passagem no plano astral, já estiverem em harmonia, em condições de receber o novato que acabou de chegar lá, por que não? Com certeza. Agora, isso é uma certeza absoluta? Não, porque pode ser que quando você desencarne, os seus parentes já passou para o plano mental, já não está mais no astral. Ou pode ser que quando você desencarne, o subplano que você vai habitar no plano astral não tem nada a ver com o subplano que a sua mãe está. Então a gente não deve se apegar a isso. Aproveite a vida enquanto ela acontece aqui. Não quer dizer que você vai se separar dos espíritos que você ama. Muito pelo contrário, se a gente acredita na continuidade da vida, a gente sabe que vai reencontrar. Agora, não importa em qual aparência eu vou encontrar minha mãe, eu vou encontrar meu marido. A gente tem que amar as pessoas em essência, em alma. E isso é difícil, porque é algo que a gente não vê. A gente só vê o externo, então a gente se apega a isso aqui, ó. Ao corpo físico, ao corpo carnal, às aparências. É difícil a gente olhar para a pessoa que a gente ama e amar o espírito dela, a alma dela. Aliás, não é difícil, a gente só não consegue abrir essa percepção no nosso dia a dia, mas deveríamos. Então, acredito que a gente tem que parar de tagarelar sobre reencarnação e realmente parar para refletir sobre ela. Quem para refletir quantas vidas já teve? Quantas aparências já teve? Quantas vezes você já foi enterrado, cremado? Ou seja, você não é o seu corpo físico, nem esse nome que você tem agora. E quantas ainda estão por vir? A gente tem que refletir sobre isso.
Vamos para a próxima pergunta. Os espíritos se reconhecem no astral? Mantêm a mesma aparência da vida física? Sim. Se você encontrar pessoas no astral que conviveram com você nessa vida aqui, você vai reconhecer. Por quê? Porque o corpo astral ele mantém a aparência da última encarnação. Por quê? Antes do nosso corpo biológico ser moldado, nós já tínhamos o corpo emocional, que é o corpo astral. Antes do corpo astral ser moldado, nós já tínhamos um corpo mental, uma mente superior. Então é como se essa fosse a nossa mente, ela se reveste de um corpo astral, e aí ao descer aqui para a matéria, o corpo astral se reveste de um corpo físico. Estão todos aqui, ó. Só que a camada externa é o corpo denso, o corpo físico. Eu gosto de um exemplo que o Wagner Borges dá, que é como passar uma vida inteira calçando um sapato super apertado. O nosso corpo astral é o pé. E o sapato é o nosso corpo físico. Então, ao retirar esse sapato quando morremos, o que acontece? O pé está todo esmagadinho, né? Todo moldado, porque ele ficou apertado durante 80 anos, 90 anos. Então, o corpo astral ele mantém o mesmo molde, corpo físico, que ele fez morada na encarnação. Mas tem muitos relatos dizendo assim: eu encontrei a minha mãe que desencarnou há 30 anos e agora ela está mais jovem. Por que isso acontece? Ou eu encontrei meu amigo que desencarnou e ele está pior, parece que até envelheceu. A matéria astral ela é mais sutil, então ela tem uma plasticidade. E o que molda a matéria astral é a força mental do espírito que lá está. Então o espírito que está lá em harmonia, que já está em paz, que já não tem mais apegos densos à matéria física, não tem sentimentos ruins, pesados, ele se rejuvenesce, fica mais bonito, fica com a pele brilhosa, né? Como diríamos aqui. Parece até que passou maquiagem. Agora, um desencarnado em sofrimento mental e emocional, isso reflete no corpo astral dele de forma que ele pareça morador da Cracolândia. Ou às vezes, em muitos casos, fica até com a pele amarelada, aparência suja, roupa rasgada. Porque é tudo a mente dele, tá? O que vai modelar a nossa aparência no astral é a força da nossa mente e dos nossos sentimentos. Aqui também é assim, né? Se uma pessoa em depressão, você vai notar que ela está meio descuidada, decaída, né? Aparência triste, olheiras. Só que aqui é mais sutil, né? Essa matéria densa, grossa, a gente não modela com a força da nossa mente tão fácil. Agora no astral é diferente. Então, sim, a gente reconhece espíritos que convivemos. Às vezes reconhece até de outras vidas, mas aí é mais difícil. Por quê? Porque um espírito que convivemos numa vida passada, às vezes já nem está mais no plano astral, já reencarnou. Então vamos para a próxima pergunta. Quando acaba as reencarnações? Quando chego em Atma, é o nível mais alto de seres conscientes? Essa é uma das questões da vida, né? Todo mundo quer saber quando que acaba os ciclos de reencarnações. Quando eu não vou mais precisar estar em sofrimento na minha existência? Quando os dias de glória, a salvação que Jesus falou, quando que chega esse dia? O ciclo reencarnatório, ele termina quando não precisamos mais dos aprendizados aqui da densidade. Quando não temos mais afinidade com a matéria mais densa. É o que Buda chamou de alcançar a iluminação. É o que os hindus chamaram de alcançar a libertação. É o que Jesus falou sobre a salvação. Para alcançarmos esse estado, é preciso que a gente evolua. E evoluir a gente pode definir de diferentes formas. Expandir a consciência, aumentar a sabedoria, transcender a matéria e por aí vai. Vamos usar aqui o exemplo do Buda. Em sua última vida, ele foi Siddhartha Gautama. Em inúmeras vidas, em inúmeras reencarnações, ele trilhou o caminho espiritual para atingir o nível que ele atingiu na última vida. Não foi do dia para a noite. Não foi um benefício que ele recebeu. Não era escolhido. Não existe isso. A espiritualidade não escolhe ninguém para dar uma bênção.
É tudo mérito, tudo é conquistado com trabalho, com estudo, com dedicação. Então, Buda viveu inúmeras vidas buscando desenvolver a sua espiritualidade, a sua sabedoria, buscando gerar menos karmas possíveis com outras pessoas. Por quê? Enquanto houver karmas pendentes, a nossa alma é puxada para a matéria. Não tem jeito. E o que acontece? Quando a gente é puxado para a matéria, a gente vem pagar alguns karmas e a gente gera outros. Por isso que Buda dizia também que a causa do sofrimento é a ignorância. Porque se você é ignorante da lei do karma, você só vai gerar mais e mais e mais, você não sai desse ciclo. Entender que todas as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas falas geram karmas positivos ou negativos, me faz usar a minha mente superior antes de agir, antes de falar. Me faz usar a minha mente para compreender que tudo que me acontece não é acaso. Então, se me acontece coisas ruins, é colheita de acontecimentos do passado. Então, eu tenho que passar por isso da melhor forma possível, sem gerar mais karmas negativos. E além de lidar com as minhas pendências do passado, eu tenho que agir com discernimento daí para frente. Tem várias formas de explicar esse caminho que é chamado de senda espiritual, para alcançar a libertação, a salvação, se libertar da condição humana de sofrimento. Você pode estudar esse caminho através do Raja Yoga de Patanjali, dos ensinamentos do Senhor Buda, até mesmo dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a partir do momento que você inicia essa trajetória espiritual, pode levar ainda vidas, até você alcançar a libertação, a salvação, a iluminação. Por quê? Porque tem muita coisa ainda para ser resolvida, tem muita coisa para ser mudada no seu interno. Coisas que te vinculam aqui à densidade. Então não é simples assim. Mas respondendo à pergunta, não é só quando alcançamos a condição de Atma, tá? Na condição de Buddhi, que, ou seja, é acima do plano mental, já não temos mais a necessidade de reencarnar para aprendizados. E sim, aí temos a escolha de encarnar em missão ou não encarnar mais também. São outras possibilidades, tá? Que eu não vou aprofundar aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas se você quer estudar a senda espiritual, aconselho os escritos de Patanjali, de Buda, de Jesus e até mesmo aquele livrinho que eu sempre indico aqui. Esse livrinho aqui é pequeno, mas é profundo. É um manual de como a gente pode se desenvolver a cada dia, como devemos agir perante a vida, com discernimento, com sabedoria. Se chama Aos Pés do Mestre, de Krishnamurti. Krishnamurti recebeu esses ensinamentos aqui quando tinha 13 anos de idade. Vale muito a pena ler para quem quer iniciar o caminho da senda espiritual e se libertar do ciclo reencarnatório. Claro que não é só para isso, né? Se buscarmos a espiritualidade apenas porque não queremos mais reencarnar, ela vai deixar de fazer sentido. Você vai ver, uma hora você vai desanimar. Não é só sobre isso. Espiritualidade é desenvolver o amor, caridade, percepção de que somos todos um, que não há separação. Mas isso pode ser um longo caminho para algumas pessoas, para outras pode ser mais rápido, mas o importante é começar. Se o sétimo subplano, que é o umbral, é o mais próximo da frequência da Terra, quer dizer que todos nós vamos passar por lá? Exatamente, todos nós, ao desencarnar, passamos por todos os subplanos do plano astral. Isso você vai encontrar nos ensinamentos teosóficos, principalmente de Charles Webster Leadbeater, mas também em outros autores. O nosso corpo astral ele é constituído de matéria de todos os subplanos do astral. O que é o plano astral? Você já se perguntou isso? O nosso plano físico é a parte mais densa do plano astral. Como se o astral se fosse densificando. A camada mais grossa, a matéria mais grosseira, mais densa do plano astral é o nosso mundo físico. Alguns espíritos, ao abandonarem o corpo físico e passarem pela sétima faixa vibratória do astral, que é chamada de umbral, vai acordar lá. Por quê? Porque tem matéria densa no corpo astral dele e é lá que ele precisa acordar para descarregar as coisas pesadas, sentimentos egoístas, vícios,
rancores e tudo mais de mais pesado que ele acumulou durante a vida terrena. Agora, em outro caso, uma pessoa que ao abandonar seu corpo físico passa pelo umbral e não tem afinidade nenhuma ali, ela não tem matéria grosseira no corpo astral dela, ou seja, ela não tem essas emoções que eu citei. Ela agiu perante o bem, ela não fez mal a ninguém a vida física. Ela passa dormindo pelo umbral e acorda no respectivo subplano que ela tenha afinidade vibratória. Sempre é por afinidade, ninguém vai pôr gente aqui ou lá. Lembra que eu falei do karma? Toda ação gera uma reação. Toda causa tem seu efeito, tá? E quando acontece a morte do corpo físico, a gente percebe isso nitidamente. Por quê? Porque se eu fui uma pessoa ruim, eu tenho afinidade com o subplano mais denso. E é lá que eu vou acordar e ponto final. Se eu cuidei da minha espiritualidade, do meu ser, sempre em busca, claro que não somos perfeitos aqui, ninguém é. Se eu seguir em busca de melhoria de caráter na minha vida, eu vou acordar em outro subplano que eu tenha afinidade vibratória. Em raros casos, a pessoa passa dormindo por todos os subplanos e acorda lá no bem bom do plano mental. Cristãos chamam de sono profundo após a morte. Uma pergunta que também tem a ver com a pergunta anterior é: a pessoa que morre muito cedo por acidente ou morte trágica, ela vai para onde? É a mesma coisa que eu falei, tá? É por afinidade vibratória. A causa da morte, quando é uma morte trágica, repentina, ela influencia sim no primeiro processo. Então vou pôr dois cenários aqui para ficar fácil de compreender. Tragédia das Torres Gêmeas. Vamos pegar dois desencarnados como exemplo. Um deles, materialista, não acredita em vida após a morte, nunca nem quis saber dessas coisas e tirava sarro. E do outro lado, alguém que desencarnou também junto, é uma pessoa, por exemplo, espírita, já tinha clareza da vida após a morte, da reencarnação, da imortalidade do espírito. Os dois morrem da mesma forma, na mesma tragédia. Então, assim, é um susto, né? Porque a pessoa é imediatamente desligada do mundo material, né? Vamos dizer assim, é um choque. O materialista, após sofrer esse impacto, esse choque, percebe que a consciência está acordada. Para ele, a morte era um apagão, ele ia deixar de existir. Então, como ele está consciente e acordado, não importa se ainda enxergando o mundo físico ou já no plano astral, mas ele está acordado e para ele isso não é a morte. Não é, simplesmente não é. Então, por que algumas pessoas não acreditam que morreram? Por isso. Se a consciência está acordada e eu ainda existo, então significa que eu não morri. Ou seja, aqui temos um desencarnado que pode dar um pouco de trabalho no plano astral, no sentido de aceitar a própria morte e de se adaptar à nova condição. Já de outro lado, a pessoa que é espírita também vai sofrer o choque da separação, às vezes vai entrar em desespero, também deixou família, deixou filhos, igual. Porém, o mentor vai falar com ela: olha, você desencarnou, a vida é aqui agora. Né? Você vai passar por alguns processos, vai explicar e ela vai buscar compreender, porque ela já se preparou para isso. Então, os dois morreram da mesma forma, mas cada um vai reagir de acordo com o nível de consciência. Este vai ser o primeiro processo, né? Depois, cada um vai habitar o subplano que tenha afinidade vibratória. Aí depende o que a pessoa viveu aqui na vida terrena e o que ela vai precisar lá no astral. Então, estudar a espiritualidade é muito importante, colocar em prática é mais importante ainda. Não existe libertação ou expansão de consciência sem desenvolver a sabedoria e o discernimento e também o amor. Quem fala em salto quântico, quem te vende um curso, né, em uma forma de milagre, você vai despertar, você vai se desprender da Matrix e você não vai mais reencarnar, isso não existe, tá? O que existe é uma caminhada de evolução espiritual, onde dia após dia a gente se dedica a melhorar o nosso caráter espiritual e também como ser humano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou dele, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.